Foi mais um daqueles dias em que o torcedor do Flamengo sai de campo com a cabeça cheia, coração pesado e a sensação de que o time simplesmente não entrou em campo. A derrota para o Bahia na Fonte Nova foi dolorosa, não só pelo resultado em si, mas principalmente pela forma como aconteceu. Um Flamengo desorganizado, apático, sem brilho e sem alma. O rubro-negro até começou tentando impor o ritmo, mas a expulsão precoce do Danilo logo aos 16 minutos desestabilizou completamente a equipe, que parecia não saber mais o que fazer dentro de campo. E o pior, mesmo com um jogador a menos, era possível sim ter feito mais. Era jogo para mostrar maturidade, resiliência, vontade. Mas o que se viu foi um time entregue, sem garra, e que parece não entender o peso da camisa que está vestindo. O Bahia, cheio de desfalques, com até 12 jogadores fora, foi para o jogo como quem não tinha nada a perder, e justamente por isso ganhou tudo. Se aproveitou da vantagem numérica, explorou os erros do Flamengo e ainda viu o adversário perder uma chance inacreditável com Samuel Lino, que poderia ter mudado o rumo da partida. Um gol perdido que, além de evidenciar o momento frágil do atacante, escancarou também a falta de confiança do elenco. Não dá mais para insistir com um jogador que não está rendendo. Samuel Lino precisa sim ir para o banco. E não é questão de perseguição, é questão de mérito. O Flamengo tem elenco, tem peças, tem opção no banco. Mas parece que insiste em viver de nomes e não de momentos. A postura do time em campo foi simplesmente alarmante. O Flamengo parece não ter repertório, parece não ter plano B, nem C, nem ideia alguma de como reagir em momentos adversos. É sempre o mesmo jogo previsível, o mesmo toque lateral improdutivo, a mesma dificuldade absurda para criar jogadas reais de perigo. Ontem, se a gente for honesto, dá para contar nos dedos as chances reais criadas. Teve o gol perdido pelo Samuel Lino, teve uma falta batida pelo Luiz Araújo que encontrou o Léo Ortiz, mas a finalização foi fraca. Só. Nada mais. E olha que o adversário não era nenhum bicho-papão. O Bahia, mesmo cheio de ausências, jogou com mais intensidade, com mais vontade, com mais presença. O que preocupa não é apenas a perda dos 3 pontos. É a perda da liderança. É a perda da confiança. É a perda da identidade dentro de campo. O Flamengo caiu para a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras, mas perdendo no número de vitórias. O que mais choca é que essa liderança foi entregue, literalmente, com erros dentro de campo e, para piorar, com interferência direta de arbitragens duvidosas. O torcedor já está cansado de ver o Flamengo sendo prejudicado em sequência, e ontem foi mais um capítulo dessa novela. E os reflexos fora de campo já começaram a aparecer. Os muros da Gávea foram pichados. BAP omisso, Samuel Lino peladeiro, mensagens diretas, sem rodeios, do torcedor que está no limite da paciência. E aí é preciso separar as coisas. O BAP pode até estar envolvido em lutas institucionais importantes, como a questão dos direitos de televisão, que é realmente uma pauta que merece atenção, mas o torcedor está cobrando atitude, está cobrando comando, está cobrando uma resposta dentro de campo. Não adianta ganhar guerra nos bastidores e perder guerra no gramado. Felipe Luiz, que tem sido um dos homens de confiança no comando técnico, precisa repensar certas escolhas. Não dá para continuar bancando Samuel Lino como titular se ele claramente não está bem. Todo jogo é a mesma coisa, uma insistência que beira o teimoso. E se não está bem, tem que ir para o banco. O elenco do Flamengo é qualificado demais para depender de um jogador que não está rendendo. Tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Michael. Opção não falta. E mais do que isso, o treinador precisa ajustar o time taticamente. O Flamengo hoje é uma equipe previsível, sem triangulações, sem jogadas ensaiadas, sem infiltração. Um time que tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. A torcida até tenta entender. Sabe que um campeonato longo tem seus altos e baixos. Mas o problema é que os baixos do Flamengo estão sendo muito mais frequentes do que os altos. E quando isso acontece, algo precisa mudar. Precisa mudar a postura. Precisa mudar a forma como o time entra em campo.
Ontem, por exemplo, o único jogador que parecia realmente indignado com o que estava acontecendo era o goleiro Rossi. O cara saiu do gol para bater lateral, gritou com a defesa, veio no meio-campo chamar a atenção dos colegas. Era ele quem dava bronca, era ele quem tentava organizar a bagunça. O goleiro. Isso por si só já diz muito sobre o estado anímico do time. E não é só isso. Teve também mais um episódio lamentável envolvendo a arbitragem. Dessa vez, não foi no jogo do Flamengo, mas o impacto foi direto. No confronto entre Palmeiras e São Paulo, o árbitro Ramon Abate-Abel protagonizou mais um erro grotesco. E sabe o que chama ainda mais atenção? Esse mesmo árbitro já tinha sido afastado no ano passado, em outubro, justamente por um erro a favor do Palmeiras. E agora, um ano depois, o filme se repete, erro grave, vitória do Palmeiras, liderança garantida, e o árbitro afastado mais uma vez. É coincidência demais. Coincidência que tem nome, cor e consequência. O presidente do São Paulo foi para cima, criticou abertamente a CBF, enquanto o Flamengo também não ficou calado. José Botto, que representa o clube, soltou o verbo: não parece ser apenas falta de qualidade dos árbitros, porque uns apitam de uma maneira para uns clubes e de outra para outros. Isso nos prejudica. Prejudica o esforço dos nossos jogadores. E ele tem razão. A arbitragem brasileira está no fundo do poço. Erros atrás de erros, decisões incoerentes, critérios que mudam conforme a camisa. E quando começa a parecer que sempre o mesmo clube é beneficiado, a indignação aumenta. E com razão. A postura da CBF também é questionável. Por que não basta apenas afastar o árbitro depois do erro? Isso é quase como dizer desculpa, mas já foi. E o ponto perdido? E o impacto na tabela? E o prejuízo moral e emocional de uma equipe que está lutando pelo título? Isso ninguém reverte. É sempre o mesmo ciclo: erro, polêmica, afastamento e silêncio. Não tem punição real, não tem transparência, não tem correção. O Flamengo precisa mais do que nunca se reorganizar. E rápido. Tem confronto direto contra o Palmeiras pela frente. E é nesses momentos que o time precisa mostrar se quer ou não ser campeão. Ainda faltam 11 rodadas. 11 decisões. Mas, com essa postura que o Flamengo vem apresentando, a chance de desperdiçar essa reta final é enorme. Futebol se joga com tática, com técnica, mas também com alma. E o que tem faltado ao Flamengo é isso: alma, entrega, vontade. A gente precisa ver de novo aquele time que não aceita derrota, que não perde dividida, que vai para cima do adversário com fome. Quem quer ser campeão não se esconde no jogo. Quem quer ser campeão não assiste o adversário jogar. Ontem, só dava para ver o Rossi se desdobrando, tentando fazer algo diferente. Do resto, um time apático, quase conformado. O Jorginho ainda tentou dar bronca, se posicionar, mas é pouco. É preciso mais atitude coletiva. Precisa de cobrança, precisa de comando. Porque o torcedor está cansado de ver o time ser superado por adversários tecnicamente inferiores simplesmente por falta de vontade. Não dá para aceitar isso. Não dá para normalizar isso. O Flamengo não pode continuar jogando como se não tivesse objetivo. O Flamengo tem que jogar como quem quer, como quem precisa e como quem merece ser campeão. E isso passa, antes de tudo, por mudança de postura. Enquanto tudo isso acontece, o Flamengo vive uma espécie de curto-circuito interno. O clima nos bastidores não é dos melhores, e a falta de sintonia entre o elenco e a comissão técnica é cada vez mais visível. Não é só a bola que não entra. O ambiente, que antes parecia unido, agora mostra rachaduras. E o torcedor, que sente as coisas antes de qualquer um, já percebeu. Quando o time perde, quando a apatia se torna rotina, não é apenas dentro de campo que o problema está. Existe algo além, e o mais preocupante é que ninguém do clube vem a público com clareza para explicar o que está acontecendo. O Flamengo é uma instituição gigante, com estrutura de ponta, folha salarial altíssima e um dos elencos mais valiosos do continente.
Não dá para aceitar que um time com tantos recursos esteja sendo superado por adversários que lutam com muito menos. E não é apenas uma questão técnica. É emocional, é comportamental. O Flamengo hoje joga como um time sem rumo. Os jogadores entram em campo e parecem carregar um peso enorme nas costas, como se estivessem perdendo a confiança até nos próprios companheiros. E isso é extremamente perigoso para quem ainda sonha em levantar o troféu de campeão. Dentro de campo, os problemas são evidentes. O meio de campo não funciona. A transição é lenta. Os pontas não conseguem vencer duelos individuais. O ataque finaliza pouco e, quando finaliza, finaliza mal. A defesa, que até vinha sendo mais consistente, também oscilou. E mais grave que tudo isso é a falta de padrão de jogo. O Flamengo joga como se dependesse de um lampejo individual para vencer. Não tem jogadas bem trabalhadas, não tem estratégia clara, não tem variação. É sempre a mesma tentativa por fora, cruzamento na área e reza para alguém empurrar a bola pro gol. Isso é muito pouco para um clube do tamanho do Flamengo. A atuação contra o Bahia é um reflexo desse caos técnico e emocional. Mesmo com um a menos desde o início do jogo, o Flamengo precisava ter mostrado mais. Precisava ter, no mínimo, disputado o jogo com mais seriedade. Mas o que vimos foi um time sem intensidade, sem reação, sem alma. E essa postura não é novidade. Já vem se repetindo há algumas rodadas. O time parece cansado, mentalmente exausto. Parece que já entrou em campo derrotado. E o adversário sente isso. O adversário percebe quando o Flamengo está fragilizado e vai para cima, como o Bahia fez. Fora de campo, a torcida está perdendo a paciência. As cobranças nos muros da Gávea foram só o primeiro passo. A pressão tende a aumentar nas próximas semanas, principalmente se o desempenho continuar abaixo. E não adianta ficar incomodado com protesto, com pichação, com crítica. O Flamengo é um clube de cobrança alta. Sempre foi. E jogador que não entende isso não pode estar ali. A camisa rubro-negra não é para quem apenas cumpre tabela. É para quem entra em campo querendo ser herói todo jogo. E é por isso que Felipe Luiz precisa rever urgentemente suas escolhas. Manter jogador fora de forma como titular, insistir em esquema que não funciona, não fazer substituições na hora certa. Tudo isso pesa. A torcida cobra, mas o elenco também sente. Quando um jogador sabe que está mal e, mesmo assim, é escalado, isso gera desconforto interno. É preciso abrir espaço para quem está pedindo passagem, para quem está com fome de bola. Futebol se resolve no campo, com desempenho. Ninguém pode jogar pelo nome. A comunicação do clube também precisa melhorar. Depois de uma atuação como a de ontem, o torcedor espera posicionamentos fortes. Não basta mandar recado genérico. O Flamengo deveria ter alguém da diretoria se posicionando, explicando o que está sendo feito, assumindo a responsabilidade pelo momento. A omissão só piora a crise. E quando a instituição silencia, os boatos crescem. Os bastidores fervem. Os programas esportivos começam a especular problemas internos, rachas no elenco, descontentamentos. E isso afeta ainda mais o ambiente. Enquanto isso, o Palmeiras cresce. E cresce muito, não só na tabela, mas também no aspecto anímico. Eles estão aproveitando os erros do Flamengo para se consolidar. E se nada for feito agora, a tendência é que o título escape. Não porque o adversário é imbatível, mas porque o Flamengo está entregando de bandeja. Está abrindo mão, sem lutar. E o campeonato ainda tem 11 rodadas, ou seja, 33 pontos em disputa. Não dá para jogar a toalha. Mas o que precisa mudar agora é a atitude. E isso parte de dentro. Os jogadores precisam conversar entre si, se cobrar, se olhar no olho. Precisa vir de dentro do vestiário a virada de chave. E dentro de tudo isso ainda tem o problema da arbitragem, que segue sendo pauta, não só nos bastidores, mas na própria campanha do time. O que aconteceu com Ramon Abate Abel é mais uma prova de que o futebol brasileiro está à deriva em termos de comando.
2 anos seguidos cometendo erros cruciais a favor do mesmo time é algo que não pode ser tratado como coincidência. Não dá mais para aceitar esse tipo de falha. E quando os clubes se manifestam, como o Flamengo fez, a resposta da CBF é sempre a mesma: o silêncio. O problema é que o torcedor não esquece. O torcedor sente. E quando vê um campeonato sendo decidido fora das 4 linhas, a revolta é inevitável. Ainda mais quando o próprio clube é repetidamente prejudicado. É preciso mais respeito com a instituição Flamengo, com sua história, com seus milhões de torcedores. O clube está no seu direito de protestar, de exigir explicações, de cobrar mudanças. E é justamente esse tipo de pressão que pode começar a mudar algo. Porque ficar calado nunca funcionou. O silêncio só favorece quem erra. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol carioca amanheceu em estado de alerta nesta quinta-feira. O atacante Pedro, um dos nomes mais importantes do Flamengo nos últimos anos, teria decidido que é hora de virar a página. Segundo informações que começaram a circular nos bastidores, o jogador estaria de malas prontas para se transferir para o Botafogo, provocando um verdadeiro terremoto no mundo esportivo. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente pelos clubes, mas fontes próximas ao atleta garantem que a decisão está tomada e que ele já comunicou sua intenção à diretoria rubro-negra. O rumor caiu como uma bomba entre os torcedores. Nas redes sociais, a repercussão é imediata. Há quem não acredite e já se prepare para uma série de especulações sobre valores de transferência, salários e possíveis impactos no elenco do Flamengo. O que se sabe até agora é que Pedro vinha enfrentando momentos de tensão no clube, com alguns desentendimentos internos e a busca por novos desafios em sua carreira. Alguns analistas esportivos apontam que a saída para o rival alvinegro seria estratégica, tanto para o jogador quanto para o Botafogo, que busca reforços de peso para a temporada. A perspectiva de vê-lo vestindo a camisa alvinegra acendeu discussões acaloradas entre torcedores e especialistas. Para muitos flamenguistas, perder Pedro seria uma baixa considerável, considerando seu desempenho nos últimos campeonatos e sua presença dentro e fora de campo. Já para o Botafogo, trata-se de uma oportunidade rara de reforçar o ataque com um jogador que conhece bem o cenário carioca e tem histórico de decisões importantes. Enquanto isso, Pedro permanece em silêncio sobre os detalhes, alimentando ainda mais os rumores. A especulação sobre valores da negociação e até mesmo sobre a data da oficialização do possível acerto já domina os grupos de conversa esportiva. A expectativa é de que, caso o negócio se concretize, o futebol do Rio de Janeiro ganhe um novo capítulo emocionante, com um dos protagonistas da última década mudando de lado em um clássico que promete esquentar ainda mais. Entre torcedores divididos e jornalistas sedentos por confirmação, a cidade respira o mistério. Será que Pedro realmente vai trocar o vermelho e preto pelo alvinegro? Até que a diretoria se pronuncie, o burburinho só tende a crescer, alimentando o drama e a expectativa que só o futebol carioca consegue proporcionar. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!